Qual é a sua posição referente à chamada multa de balcão para quem não fez o exame toxicológico? Um exemplo, os condutores que ficaram fora do Brasil por mais de 5 anos, né? Estão em Portugal, Estados Unidos, né? Quando eles retornam ao Brasil, automaticamente vai ser suspensa a CNH desse condutor. Isso procede, Júlio? Júlio? A pergunta é boa. Vamos aqui fazer alguns esclarecimentos antes de chegar exatamente na resposta dessa pergunta que você me fez. A gente tem chamado, né, alguns profissionais têm chamado de multa de balcão, para fazer uma comparação desta multa criada pelo parágrafo único do artigo 65B com uma multa que já é comum, que as pessoas já se acostumaram, do artigo 233 do CTB, que é por não ter feito a transferência do veículo em 30 dias. E aí, então, quando se faz a transferência superior a esse prazo de 30 dias, é aplicada uma multa pela infração do artigo 233, e aí se chama multa de balcão porque não é decorrente de uma abordagem na via pública, e sim é feita lá no balcão do órgão de trânsito. Né? E por esse motivo se popularizou a expressão. Então, para quem não é da área, vale esse esclarecimento. Você, obviamente, sabe por que multa de balcão. Muitos que estamos assim sabem disso. Mas talvez para outros seja uma curiosidade saber por que originou esse termo. Até porque a expressão multa de balcão não consta do CTB. Né? E o que é essa infração, então, do parágrafo único do artigo 65B? É a infração aplicável àquele que exerce atividade remunerada, embora a exigência do exame toxicológico não seja só para o EAR, mas a infração do parágrafo 1 do 65B menciona que é só para quem tem o EAR na CNH, que é o exercício de atividade remunerada, e que é habilitado na categoria C, D ou E. Porque se a pessoa tiver atividade remunerada, mas for, por exemplo, um motofretista ou um taxista, e as suas categorias forem só, respectivamente, A e B, e ele não tenha ampliado para as outras categorias, para ele não se exige. Então, a gente tem a somatória desses dois fatores. Primeiro, exerce atividade remunerada. Segundo, tem a categoria C, D ou E. E você me permite dar um exemplo meu? Eu sou habilitado na categoria E. Minha CNH vence em agosto de 2022, ou seja, o ano que vem. Eu não estou conduzindo o veículo desde 2019, porte grande, DI. Então, como vai vencer o meu toxicológico e minha CNH vai vencer em 2022, eu não fiz o toxicológico. Né? Então, quer dizer, não vai ter apreensão, aliás, não vai ter abordagem comigo, né? E se tiver, eu estou dirigindo veículos da categoria B. E você tem atividade remunerada na sua CNH? Tenho. Tem. Tá. Então, a partir de 2022, aí, só para me entender, seria, no caso, aí a partir de 2022 que eu for lá, aí sim, eu vou ter os 2 anos e meio para fazer o intermediário, o toxicológico. Então, aí sim, está valendo. Vamos voltar um pouquinho. Vamos lá. A exigência do exame toxicológico passou a ser prevista no Código de Trânsito Brasileiro em 2015, por causa da Lei 13.103 de 2015, que incluiu o artigo 148A. E passou a ser conhecida como nova Lei do Descanso. Isso porque atualizou o que já havia sido incluído no CTB sobre a necessidade de um maior período de descanso e menor período de direção ininterrupta para os motores profissionais. Expressão que a própria lei conceitua como sendo aqueles condutores de veículos de transporte coletivo de passageiros e transporte rodoviário de carga. Né? Então, a exigência do exame toxicológico passou a constar em 2015 no CTB para todos os condutores de categoria C, D ou E, independente de atividade remunerada. O que ocorre é que não foi previsto naquela ocasião qual seria a infração cometida por aquele motorista que não tivesse feito o exame toxicológico periódico. Porque o artigo 148A, desde a sua inclusão no CTB de 2015, passou a exigir, tanto no momento da obtenção dessas categorias, quanto da renovação dessas categorias, mas também no meio da validade da CNH. Antes era exatamente no meio. Então, para quem tinha uma validade de 5 anos, era com 2 anos e meio.
Quem tinha validade de 3 anos era com 1 ano e meio. Com a ampliação da validade do exame de aptidão físico-mental de 5 para 10 anos, até antes da pessoa completar 50, que a partir do momento que completou 50 diminui para 5, e a partir do momento que completou 70 diminui para 3. Aí passou a ser o seguinte: os que têm 70 anos ou mais só fazem o toxicológico no momento da renovação, a cada 3 anos. Quem tem a validade da CNH nos patamares anteriores, ou seja, a cada 10 ou a cada 5, devem fazer o toxicológico intermediário com 2 anos e meio. Ou seja, o que antes era no meio da validade, agora não é no meio. É com uma periodicidade exata, 2 anos e 6 meses. Então, por exemplo, para quem tem até 50 anos de idade, na verdade até 49, né? Porque com 50 já muda. Mas quem tem a sua validade agora, com a nova legislação, de 10 anos, vai ter que fazer 3 exames intermediários. Com 2 anos e meio, com 5 e com 7 anos e meio. E aí na renovação faz de novo. Então, para quem não faz esse exame intermediário, que já era exigido, passou a ser prevista uma infração de trânsito. Na verdade, uma não, 2. Então, eu preciso explicar isso primeiro para chegar na pergunta que você me fez. Quais são as 2 infrações? Artigo 165B, caput, que é para aquele condutor que não fez o exame toxicológico periódico e é surpreendido dirigindo o veículo para o qual se exige a categoria C, D ou E. No seu exemplo, que você tem na sua habilitação, categoria E, mas não dirige mais veículos de grande porte, se você estiver dirigindo seu automóvel e não tiver feito o exame toxicológico intermediário, você não será multado por causa disso, com base no caput do 65B. Vamos ver agora o outro, tá? Mas com base no caput do 65B. Como essa exigência já existia desde 2015, só que as pessoas ou não sabiam ou não faziam pela falta de punição, e a punição passou a existir a partir de agora, o que o CONTRAN fez? Deu um prazo para que as pessoas se regularizem frente ao exame que deveria ter sido feito lá atrás. Isso só vale, Eduardo, para quem, na renovação mais recente, fez o exame toxicológico. Porque se ele não fez ainda nenhuma vez, não se aplica para ele o exame periódico. O exame periódico só se aplica para quem já fez a primeira vez na renovação. Porque isso foi incluído no Código de 2015, mas só começou efetivamente a exigência em 2016. Tá? Eu fiz em 2017, eu fiz. Você fez. Então, o seu exemplo é muito bom para a gente esclarecer a turma. O seu exemplo é muito bom. Você fez, então você também teria que fazer o toxicológico periódico. Se você fez em 2016, vamos contar aí 2 anos, 2018... 17, não, 17. 17 você fez? 17. Vai vencer 17. O ano que vem, 22. Tá, então 17 você fez. Então, 18, que mês? Você lembra? Que mês? Agosto. Agosto, né, você falou. Agosto. Então, você colocaria 18, 19 e mais 6 meses. Então, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Então, em fevereiro de 2020, você deveria ter feito o toxicológico. Em fevereiro de 2020, o ano passado. Você não fez, tá certo? Não. Então, qual que vai ser a consequência disso? O CONTRAN deu um prazo para que as pessoas se regularizem. Então, a depender do momento que vai vencer a sua CNH, você tem os próximos meses, na verdade começou agora em junho, mas até dezembro deste ano, você tem um escalonamento para você poder regularizar esse que está pendente. Vamos supor que você não faça. Vamos supor que você fale, vou esperar agosto de 2022. Está logo aí, falta um ano, pouco menos de um ano, espero agosto de 2022 e aí faço. Qual vai ser a consequência para você? Tem alguma consequência? Se você não dirigir veículo de categoria C, D ou E, no caput do 65B não tem consequência nenhuma, porque ele é só para quem conduz veículo naquela categoria e não fez o periódico, tudo bem? Agora, se você me perguntar, Júlio, eu tenho que fazer? A resposta é, tem que fazer. Se você me perguntar, o que acontece se eu não fizer? A resposta é, nada, ok? Então, vamos separar essas duas questões. Tá. Não acontece nada da mesma forma que não acontecia antes de abril de 2021. Pois bem, em relação ao parágrafo único do 165B, o que acontece? 165B não se refere à condução do veículo,
E aí, mesmo que a pessoa tenha viajado para o exterior, que foi o que você citou anteriormente, ficou morando no exterior todo esse tempo e agora retornou ao Brasil, no momento que ele for renovar a habilitação, se ele exerce atividade remunerada, o legislador entendeu que para esse caso deve ser avaliado, deve ser adotado um critério diferenciado. Porque mesmo que ele não tenha conduzido o veículo nesse período, como a exigência era mais voltada para ele, embora não seja só para ele, a multa do 165B, parágrafo único, depende desse fator. Então, quem tem categoria CDUE e exerce atividade minerada. No momento que for renovar, se for detectado que não fez o periódico, aí será multado. Essa é a chamada multa de balcão. Só que, além desse escalonamento que o CONTRAN deu para que as pessoas se regularizassem, o CONTRAN também estabeleceu o seguinte: quem teve essa exigência antes de 12 de abril de 2021 não será multado no momento de renovar. Ou seja, você, Eduardo Febraio, que vai renovar a sua habilitação em agosto de 2022 e só naquele momento vai fazer o exame toxicológico, não terá a multa de balcão. Por que não terá? Porque você teria que ter feito em janeiro de 2020, fevereiro de 2020, na contagem que a gente acabou de fazer. Nem tínhamos combinado Sim. isso antes, você me deu o exemplo e a gente contextualizou. Então, como você deveria ter feito em fevereiro de 2020, foi antes da alteração legislativa, você Antes não de vai ter a entrar em multa de vigor, balcão. antes do 12 de abril, no caso, né? 2 de abril de 2021, isso. 21, que foi, entrou em vigor a lei 14.071. Exatamente. É Então, isso? exatamente, você, Eduardo Febraio, vai ter a chamada multa de balcão? Não vai ter. Tá? O CONTRAN, Ok. sim, determinou. Só vai Porque eu começar... assisti seus vídeos na época, várias vezes. Você, o Ronaldo Cardoso, o Josimar e o Ordeli. Pô, são 4 feras, né? Então, caramba. Eu tinha que prestar bem atenção e entender que não foi também. Foi um pouco difícil no início, que eu achei muito complexo. Não é a forma que vocês estavam transmitindo, que era bem didática, né? Mas é confuso, né? Para a gente poder transmitir para os alunos, para os amigos, né? A gente é a ponte, né? A gente tem que ouvir vocês, especialistas, para poder ali trazer informações corretas, né? Eu não quero, ao invés de simplificar e ser objetivo, complicar a vida das pessoas, né? A gente quer sempre trazer a legislação ali e explicar de forma correta, né? É que sabe o que acontece, Eduardo? O brasileiro tem o costume de querer saber a norma e a consequência pelo descumprimento da norma. E aí ele pesa qual é o custo-benefício, entendeu? Então, a gente Exatamente. acaba sendo obrigado, como professor, a explicar o que a norma obriga, o que a norma proíbe e qual a consequência caso não se cumpra aquilo. Porque Sem seria mais dúvida. fácil responder isso apenas do ponto de vista de dever. Porque se você me pergunta assim, Júlio, eu sou obrigado a fazer o exame periódico? Eu vou perguntar para você, quando que você renovou a habilitação? 2017. Agosto de 2017. Aí eu vou te perguntar, você fez o toxicológico naquela ocasião? Você vai me falar sim. Então você é obrigado a fazer o periódico. Essa é a resposta, apenas isso. Apenas Sim, isso. Eu daria essa sim. resposta para você, você ia falar, pô, o Júlio me falou que eu tenho que fazer. Você ia no laboratório amanhã, vai lá, eu quero fazer o toxicológico. Ia fazer o toxicológico. Todas as explicações na sequência desta informação são apenas para responder o seguinte: o que acontece se eu não fizer? Entendeu? Então, Nada. com qualquer pessoa que você vai conversar, seja um profissional do trânsito, seja um motorista, seja um curioso, seja um jornalista, e eu fui procurado diversas vezes aí pela imprensa para explicar isso, a pergunta subsequente sobre a norma em vigor é justamente essa. O que acontece? Vai ser multado? Vai ter multa para esse motorista? Não vai ter? Vai ser suspenso? Não. Não vai ser suspenso? Porque é muito mais fácil você dizer assim, olha, você é obrigado a fazer. É obrigado porque desde 2015, na verdade 2016, quando começou a exigência, todo condutor habilitado de categoria C, D ou E já tem que fazer o toxicológico.